é uma coleção de crises, né? Que se a gente é, sair dessa visão de olhar tudo em caixinhas, né? A gente vai enxergar que na verdade tem crise em todo lado. Esquece crise climática, a crise já passou, a gente está no colapso, entendeu? A gente já chegou no ponto do colapso climático, Basicamente. entendeu? Está previsto sensação térmica de 70 graus para São Paulo, gente, pelo amor de Deus. Eu vi. Então, assim, isso não é mais crise, isso é colapso, sabe? 70 graus eu consigo, é temperatura de cozimento de carne, gente. Saber que a carne está no ponto é 75, 70 graus, entendeu? É muito alta essa temperatura. Gente. Então, assim, eu sei que não vai fazer 70 graus, mas a sensação de 70 graus já leva a gente a é o aviso desse colapso, né? Então, o que eu queria te perguntar é isso: como que também uma prática de uma ecologia, desculpa, de uma agricultura ecológica contribui também para um combate a esse colapso, né? A crise já passamos desse ponto, mas um combate a esse colapso climático também. Sim. A gente, quando você falou crise climática, né? Eu sempre, quando ouço a palavra crise, lembro que esse modelo econômico que a gente vive, que é o capitalismo, ele é um grande incubador uma grande incubadora de crises, né? Então a gente tem crises de vários tipos, né? A gente tem crises de antibióticos, a gente tem crises econômicas, a gente tem crises humanitárias diversas, né? Pelo mundo, no Brasil também. A gente tem, enfim, é uma coleção de crises, né? Que se a gente sair dessa visão de olhar tudo em caixinhas, né, a gente vai enxergar que na verdade tem crise em todo lado, né? Então a gente precisa realmente pensar numa outra forma de se relacionar com a natureza mesmo, porque o modelo de agronegócio que está estabelecido, ele é baseado no movimento que foi a Revolução Verde, né? Lá em meados do século XX, em que basicamente foi um grande lobby da indústria de petróleo, né? Para que se utilizasse aquela sucata química das guerras e reaplicar isso na agricultura. Então é um escalabro de vários níveis, né? Porque pega a arma química e joga na comida, né? E, por outro lado, ainda tem essa questão de usar o petróleo para produzir alimento, né? Então, o petróleo, obviamente, combustível fóssil, que todo mundo sabe, né? É a principal causa aí da gente tá tendo as enormes emissões de gases de efeito estufa, né? E a gente tem um modelo econômico, né, de agropecuária que é o principal causador, né, que contribui com a maior parte, né, dessas emissões quando a gente fala do Brasil, por exemplo. Então a gente tem um modelo de ocupação de solo, né, que derruba a floresta, põe o gado e depois vem as monoculturas. Então e tudo isso regado a muito agrotóxico e fertilizante, todos eles baseados em petróleo. Então, basicamente, a gente precisa voltar a uma agricultura baseada em fotossíntese, né? E não baseada em petróleo. E se a gente conseguisse resolver esse ponto, né, de que acho que é o grande desafio do que se chama hoje de transição energética, né, de mudar a matriz energética do petróleo para outras, já mitiga bastante esses problemas. É claro que no modelo que tá posto, né, nem as alternativas são de fato solução. A gente tem, por exemplo, os parques eólicos e de solares, por exemplo, que causam impactos socioambientais gigantescos também, né? E acho que nesse caso o modelo centralizado acaba não sendo uma solução mesmo, porque sempre acaba gerando essas externalidades, né? De um modelo que o próprio modelo que está errado.
Então, a agroecologia busca consolidar, né, essas alternativas, tanto dos modos de viver, né, é uma outra relação com as coisas, é uma outra relação social, é uma outra relação econômica, né, que busca justiça, né, justiça social, justiça de todas as, justiça ambiental, né, e, e é uma mudança de paradigma mesmo, né, porque com foco em alimentar as pessoas, né, e não em obter lucro simplesmente a qualquer custo, né? Então, eu acho que vai por aí, né? Como que a agroecologia se coloca como uma alternativa. E daí, eu acho que o que precisa, né, para a gente escalonar isso, escalonar, quando a gente fala de agroecologia, é um negócio complexo, porque a gente não está falando de massificar um padrão que a gente entendeu, né? Mas de reconhecer inúmeros padrões que se adaptam a diversos contextos, né? Então, não é uma receita pronta, e talvez por isso mesmo seja um enorme desafio, né? Quando a gente vai pensar nessa coisa da política pública em si.